A metafísica de Aristóteles. Bom, nós já estudamos que Aristóteles pode ser considerado um dos primeiros sistematizadores do saber, propondo as ciências produtivas, práticas e teoréticas que terão visões específicas sobre objetos específicos da realidade. Bom, se a gente parar para pensar, todas essas ciências, elas estudam coisas que existem, coisas que são. Bom, e o que estuda o que é em si, ok? Essa é a tarefa da metafísica. Então, a metafísica ela pode ser entendida como o estudo do ser em si, o estudo das coisas que existem, quais são as causas e as condições de existência para as coisas que existem, de maneira genérica. Tudo bem? Bom, para a gente falar do que existe, como a gente já deu uma olhadinha nisso também, Aristóteles propõe as categorias. As categorias, como a gente já viu, são a própria matéria do pensamento, tá? Então, para falar das coisas que existem, eu preciso pensar sobre elas. E eu vou fazer isso através das categorias. É mais ou menos como se eu estivesse falando assim. Como é que eu consigo... Quais são as palavras, quais são os pensamentos que eu preciso ter para falar de tudo, genericamente ao mesmo tempo, ok? Bom, e as categorias que ele propõe são essas aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Começa com sujeito e predicado. Sujeito é sinônimo daquilo que existe, daquilo que é, sinônimo do ser, ok? Predicado é o que eu digo sobre o sujeito, é o que eu digo sobre o ser, tudo bem? Então, quando eu falo José é baixo, o sujeito é José e baixo é um predicado do José, tudo bem? É o que eu digo sobre José, portanto é um predicado. Legal. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo passo. O sujeito, ele é sinônimo de substância, certo? Sujeito é sinônimo de substância. E predicado é sinônimo de atributo. Predicado é sinônimo de atributo. Então, por exemplo, saindo um pouquinho do exemplo do José, eu posso falar que pedra é uma substância. E eu vou falar que duro, dureza, pedra, dura, é um atributo da substância pedra, ok? E o que é fundamental aqui já? Não existe atributo sem substância. Eu não falo assim, me dá um pouco de dureza aqui para eu pegar e colocar nessa pedra. Eu só entendo dureza a partir de um referencial que é a substância pedra. Eu não consigo tirar a altura do José, a pouca altura do José. Não existe algo, um atributo que é baixeza. Eu não adiciono baixeza em alguém para essa pessoa se tornar baixa. Nem existe esse pensamento, né? Então vamos pensar. Não existe atributo sem a substância. Primeira relação que a gente precisa ter aqui dentro do pensamento metafísico. Tá? Os atributos, eles vão ser divididos em essências e acidentes. E as substâncias em substâncias primeiras e segundas. Vamos dar uma olhada aqui no atributo, ok? Bom, o atributo, como eu falei, pode ser um atributo de essência e um atributo de acidente. O atributo de essência é algo que, se você tirar do objeto, ele deixa de ser aquilo que ele é. Se você tirar da coisa que você está falando, se você tirar do sujeito, do ser, da substância que carrega aquele atributo transforma a substância de um modo que ela se torne uma outra coisa, não aquilo que ela era antes, tá? Então vamos pensar. Se eu tirar a dureza da pedra, a pedra continua sendo pedra? Se a sua resposta foi não, significa que você achou uma essência da pedra. É essencial para eu chamar algo de pedra que essa coisa tenha dureza. E se sua resposta for, continua uma pedra mole. Você continua chamando de pedra, mas agora é uma pedra mole. Então, significa que você não achou uma essência da pedra, ok? Acidente.
O acidente é uma coisa que, se eu tirar do objeto, ele continua sendo o que é. Então, por exemplo, no exemplo da pedra, eu posso pensar na polidez. Então, se eu pegar uma pedra e polir a pedra, deixá-la bem lisinha, bem brilhante, ela continua sendo dura e ela continua, portanto, sendo pedra. Mas se eu pegar essa mesma pedra e não polir, ou então pegar outra pedra e não chamar, e não fazer a ação de polir essa pedra, ela continua sendo pedra. Portanto, a polidez da pedra pode ser entendida como um acidente. Se eu polir ou não polir a pedra, eu continuo chamando aquilo de pedra, aquilo continua sendo essencialmente uma pedra, tá? Beleza. Substância. Podem ser substâncias primeiras e segundas. Muito importante essa parte, prestem atenção. Substância primeira é aquilo que é concreto, que tem matéria e que tem forma, ok? É a própria concretude da existência, né? Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui é parte da minha substância primeira. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é a minha substância primeira, ok? Só que vocês estão olhando para mim agora e pensando na minha substância segunda, tá? Porque vocês estão olhando para mim como professor de filosofia. Então vocês estão olhando tudo isso aqui e quando vocês imaginam isso aqui, o que vocês veem da minha substância primeira com os seus sentidos, vocês imaginam professor de filosofia. Mas isso é só um jeito de falar sobre tudo isso aqui que vocês estão vendo. Eu chego aqui em casa e meu filho chama tudo isso aqui, exatamente tudo isso aqui que vocês estão vendo, com essa mesma roupa. Estou em casa agora, meu filho daqui a pouco entra e vai falar, papai. Então, é um outro jeito de dizer tudo isso que vocês estão vendo. Essa concretude, substância primeira. Eu ser professor de filosofia, substância segunda. Eu ser pai, substância segunda. Eu ser marido, substância segunda. E assim sucessivamente. Ok? Então, a substância segunda são modos de dizer a primeira. Voltando ao nosso exemplo da pedra. Se eu pegar uma pedra e deixar ela bem redondinha, o Manual do Mundo faz isso com as coisas, é bem legal. E eu deixo a pedra bem redondinha, vira uma bola, certo? Mas deixou de ser pedra? Não deixou de ser pedra, tem uma bola de pedra agora. A própria materialidade, substância primeira, substância pedra, formato, bola. E olha que fantástico, a bola, a esfera que eu fiz ali, ela parte de uma ideia. Eu precisei aplicar essa ideia sobre uma substância primeira, pedra, para transformar em uma bola de pedra. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui em Aristóteles a reunião do que lá em Platão era separado. Platão falava para a gente do que é mundo sensível, é aquilo que eu posso tocar com os meus sentidos. Portanto, a matéria estaria no mundo sensível. E aquilo que é a forma perfeita está lá no mundo das ideias, certo? Por exemplo, o conceito de esfera. E aqui é nessa separação, que na verdade é muito mais uma união, como vocês estão vendo, que Aristóteles fala que é aqui, nesse mundinho que a gente vive, que eu tenho as duas coisas que Platão colocava como um mundo separado. Eu vou aplicar conceitos, eu vou aplicar ideias sobre uma matéria. E essas duas coisas estão manifestadas nesse mundo que a gente vive. Por isso que eu posso pensar numa bola de pedra, porque eu apliquei um conceito de esfericidade em pedra. Eu posso pensar numa bola de plástico, porque eu apliquei um conceito, ideia, sobre uma materialidade plástico. Eu apliquei uma substância segunda, ideia, sobre uma substância primeira, plástico ou pedra. Tudo bem isso? Aqui Aristóteles está reconciliando a nossa realidade como algo presente em um mundo só, esse mundinho aqui que a gente vive.